Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Engiurde. Hoje viemos até ao Barreiro para lhe mostrar o centro de ajuda que foi recentemente inaugurado. Vou estar à conversa com os meus colegas arquiteta Inês e engenheiro Carlos e também com o engenheiro responsável pela execução desta obra para percebermos as obras que foram feitas no local. Não saia daí. Com um valor de 82 mil euros e uma duração de 4 meses, foi criado um novo centro de ajuda na entrada da cidade, numa das avenidas principais onde antigamente se encontrava o bingo do Barreirense, permanecendo assim um marco na cidade do Barreiro. Vamos agora visitar o local que foi escolhido para se transformar num dos mais novos centros de ajuda em Portugal, acompanhados pela minha colega arquiteta Inês, que juntamente com o engenheiro Carlos acompanharam o desenvolvimento deste processo e nos irão explicar o que sucedeu neste espaço. Inês, como é que se encontrava este local quando o vieram visitar pela primeira vez? Neste espaço funcionava anteriormente um bingo e, devido a isso, era um espaço com pouca luminosidade. E como se podia fumar nesta altura em espaços fechados, quando o fomos visitar pela primeira vez, além de muito escuro, ainda se conseguia sentir o odor a tabaco. O teto estava completamente degradado, quer a nível dos seus suportes, quer no seu acabamento, pois estava visivelmente com alguns desníveis. Como também manchas criadas por alguns produtos que eram agressivos, este era composto por várias luminárias também de diferentes tamanhos e modelos, tinha algumas infiltrações graves neste espaço, principalmente no perímetro do edifício, como também pontos no teto caídos devido a infiltrações provenientes do terraço que existe acima. O pavimento, além de se encontrar danificado, estava desnivelado, ou seja, existia uma zona mais elevada que estava encerrada por uma guarda de madeira. As paredes, na sua maioria, eram compostas por um lambris em meia altura. Era composto por uma panóplia de cores mais escuras que não se enquadravam minimamente nos padrões do centro de ajuda. Além disto, as paredes não estavam lineares porque a maior parte delas era composta por várias saliências e vazios. Explica-nos a organização espacial conceptualizada para este imóvel. Em termos de compartimentação, aproveitou-se ao máximo a estrutura que já existia, apenas criaram novas compartimentações na zona de entrada, para também aproveitar o melhor espaço possível. O centro de ajuda fica localizado no primeiro andar de um edifício na avenida principal, onde os acessos são feitos pela escada situada na entrada comum da fachada principal, juntamente com um elevador, e secundariamente por uma escada nas traseiras que servirá apenas para uma situação de emergência. O espaço dispõe de um hall de entrada, onde existe uma pequena sala de apoio. Temos a zona da nave principal, que dispõe de 372 lugares sentados com poltronas. Do lado direito, temos uma zona mais restrita composta por uma sala administrativa, juntamente com uma instalação sanitária, e duas salas de escolinhas bíblicas infantis, onde uma delas também dispõe de instalação sanitária. O lado esquerdo existem 5 salas de apoio, assim como uma zona de instalação sanitária feminina e masculina para o público em geral, mas também ambas estão preparadas para receber pessoas com mobilidade condicionada. Carlos, quais foram as preocupações ao iniciar as obras neste espaço? Bem, a nossa maior preocupação é o desnível que existia no espaço, onde agora é a nave, pois foi pensado em baixar toda a zona para obtermos um espaço amplo. No entanto, havia a possibilidade deste desnível ser estrutural e não o podemos demolir, o que iria obrigar a diminuir a nave, que hoje vemos em cerca de 1/3. Felizmente, veio-se a confirmar que tratava apenas do enchimento, pelo que foi possível cumprir o projeto inicial. Outra preocupação que tínhamos é o estado de conservação das máquinas existentes de ar-condicionado, pois antes das obras, como não havia eletricidade, não é possível averiguar se poderiam ser aproveitadas. No decorrer da obra, foi-nos possível verificar que nenhuma das unidades existentes estava em funcionamento e, devido à sua idade, tornava-se muito dispendioso recuperá-los. Assim, optou-se por se instalar novas unidades de ar-condicionado na nave principal. Carlos, como sabemos, é importante haver uma gestão na escolha de equipamentos e materiais quando se está a reformar um novo espaço.
Aqui neste caso em concreto, que materiais e equipamentos é que foram utilizados? É verdade que tentamos aproveitar o máximo possível do existente, mas no caso do pavimento não foi possível uma vez que o seu revestimento estava idealizado para a sua utilização anterior. Ou seja, nas passagens existia revestimento cerâmico e de alcatifa. Adicionado ao facto que também iríamos ter uma grande área do pavimento sem revestimento, devido à demolição do desnível, optou-se assim por colocar um revestimento uniforme em vinílico em toda a área atual da nave principal. No caso do teto da nave principal, não existia qualquer coerência na distribuição dos vários equipamentos que existiam. Assim, optou-se apenas por se aproveitar o tipo de luminárias que estava em maior quantidade, distribuindo-as uniformemente ao longo do teto, adicionando ainda algumas novas, de modo a termos uma luminosidade adequada no espaço. No entanto, um dos melhores aproveitamentos que se fez no espaço não estava previsto. Estou a falar do vão corrido na lateral da nave, junto à porta de acesso à varanda. Anteriormente, este espaço estava iluminado apenas pelas janelas que estão na zona do altar, o que tornava este espaço extremamente escuro. No decorrer da obra, verificou-se que este vão estava em boas condições. Assim, decidiu-se criar uma abertura num pelador de modo a aumentar a luminosidade do espaço. Projetar e construir, reformar e manter. Estes são os princípios da Engiurd, que trabalha diariamente, regida pela eficiência e eficácia, num sistema de melhoria contínua e compromisso com os resultados. Realizar a gestão dos processos de construção, seguir as melhores práticas de engenharia e arquitetura e cumprir as legislações em vigor faz parte do cumprimento dos altos requisitos definidos pelo sistema de qualidade da Engiurd. Estamos aqui com o engenheiro Manuel, da empresa Ferbogar, a empresa responsável pela execução desta obra. Engenheiro, fale-me um pouco do andamento das obras e do que foi feito aqui neste local. Em primeiro lugar, queria agradecer à equipa da Engiurd pelo convite que me fez para estar aqui no dia de hoje, em representação da Ferbogar, e felicitar a mesma para este novo desafio de dar a conhecer ao público em geral diversos processos construtivos e algumas das dificuldades que surgem no decorrer das diversas obras, até se obter produtos finais com qualidade. Quer sejam obras de beneficiação de instalações de centros de ajuda existentes, quer sejam obras de adaptação de espaços a novos centros de ajuda. Neste caso em particular, foi uma adaptação de um espaço existente a um novo centro de ajuda. Nestas instalações, elaborava anteriormente um bingo, logo não reunia os requisitos mais adequados para o efeito pretendido. No entanto, tentou-se dentro dos possíveis manter a maior parte da compartimentação existente. No início da obra procedeu-se a uma limpeza geral das instalações, remoção de revestimento de pavimentos em alcatifa, remoção de lambrins em madeira e rebaixamento de pavimento sobrelevado para a eliminação de desníveis e assim adaptar o espaço existente ao novo projeto de arquitetura. Uma vez que as instalações existentes antes da remodelação estavam bastante deterioradas, procedeu-se de seguida ao melhoramento dos revestimentos cerâmicos nos WCs e copa, assim como de paredes e tetos através de vários barramentos em todo o imóvel. Foi também necessário substituir as infraestruturas elétricas e de climatização, devido às mesmas já não funcionarem adequadamente, nomeadamente quadros elétricos e aparelhagem elétrica. Um dos problemas deste espaço era a escassez de iluminação. Havia então a necessidade de melhorar esta situação através de colocação de novas luminárias e em mais quantidade para se obter um ambiente mais acolhedor e confortável. Foi também necessário a colocação de novos aparelhos de ar-condicionado. E que imprevistos aconteceram assim durante a obra? Verificou-se no decorrer da obra a fragilidade do teto falso existente, pelo que se reforçou a estrutura do mesmo, uma vez que se tinha de obter homogeneidade na distribuição da iluminação, assim como na climatização. Foi necessário tapar os buracos no local dos anteriores equipamentos e a abertura de novos buracos. Outro dos problemas relevantes foi encobrir as manchas dos fumos existentes nos tetos, sendo necessário dar várias mãos de tinta para eliminar essas manchas. Já numa fase avançada da obra, fomos surpreendidos por várias infiltrações de água no edifício, que foram prontamente resolvidas para não danificarem os tetos em gesso cartonado. As madeiras que existiam no local eram em mogno e, como os altares padrão da igreja são em madeira de carvalho, optou-se por substituir todos os elementos de carpintaria visíveis na nave, no caso das portas e rodapés, por madeira de carvalho. Procederam-se de seguida
aos revestimentos da totalidade do pavimento da nave com vinílico. E como num espaço como este, as situações de segurança dos utilizadores devem ser sempre asseguradas, precisa-se uma nova rede de iluminação de emergência, nova rede de detecção de incêndios, colocação de extintores e sinaléticas de forma a cumprir todos os requisitos exigíveis nos regulamentos. Já no final da obra, colocou-se o móvel de apoio no compartimento da Santa Ceia, montagem do altar e poltronas da nave. Pensamos assim ter ido de encontro ao pretendido pelos técnicos da Engiure, em ter criado um espaço com o conforto necessário para as pessoas que frequentam o mesmo regularmente. Se deseja colaborar com esta ou outra obra específica, faça-o através do site iurde.pt/doações. A Engiurde realiza todas estas obras a pensar no seu conforto e segurança. Se tem alguma sugestão que gostaria de partilhar ou que gostaria de ver realizada na sua igreja, faça-o através do e-mail sugestões@engiurde.com e não se esqueça, visite-nos em iurde.pt/categoria/obras ou através do facebook.com/engiurde.europa. Com a chegada de um recém-nascido, é importante preparar o seu quarto para o tornar um espaço bonito, agradável e funcional. Os primeiros tempos do bebê vão ser passados neste espaço, por isso deve terem atenção a todos os pormenores. A decoração do quarto de um bebê deve seguir uma linha, uma cor, um tema ou até mesmo uma figura para não ficar demasiado carregado. Em primeiro lugar, deve escolher o quarto. Este deve ficar perto do quarto dos pais para facilitar as deslocações durante a noite. É essencial ter um berço ou uma alcofa, um armário como o da fraldas, um espaço para guardar as roupinhas e, se ainda tiver espaço, uma poltrona para facilitar quando estiver a amamentar. Nos primeiros tempos, não é importante encher o quarto de brinquedos que só vão atrapalhar. Prefira um berço convertível que pode acompanhar a criança ao longo dos anos. São um pouco caros, mas o investimento é compensado a longo prazo. As mobílias dos bebés devem ser sem arestas, possuir formas arredondadas para a sua segurança. Deve optar por uma cor relaxante, como o azul, o rosa, o verde ou o amarelo pálido, cores neutras que depois podem ser conjugadas com pormenores coloridos. Deve complementar a decoração do quarto do bebê com um candeeiro no teto, um candeeiro de mesa mais pequeno e umas cortinas para controlar a entrada do sol. Os autocolantes são uma boa escolha nesta altura, porque para além de ajudarem a personalizar o quarto, mais tarde poderão ser retirados. É importante ter um espaço para arrumar todos os brinquedos e acessórios. Opte por contentores de gavetas existentes em várias cores e adequados a qualquer espaço e tipo de decoração. Despedimos-nos para já, mas prometemos voltar para acompanhar mais trabalhos em cursos pela Engiurde. Obrigada por ter estado connosco, até um próximo encontro, tenha uma ótima semana.